Olá, voltando com mais um bloco, o último. Vamos terminar esse artigo 7º agora. No primeiro bloco, nós falamos do inciso 18 ao 28. Agora, nós vamos falar do 29 ao 34 e fazer várias questões. Várias não, algumas questões. Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar do prazo prescricional para entrar na justiça, caso o trabalhador ache que foi lesado de algum direito. O inciso 29, então, fala que é direito do trabalhador urbano e rural a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Que é redação mais confusa, Cíntia? Me explica. Olha, muito fácil. A redação realmente ficou confusa, mas esse inciso diz o seguinte: existem dois tipos de prescrição: a prescrição quinquenal e a prescrição bienal. A prescrição quinquenal diz respeito aos últimos 5 anos que o trabalhador laborou. A prescrição bienal diz respeito ao prazo que o trabalhador tem para entrar na Justiça do Trabalho, para entrar com uma ação. O trabalhador tem 2 anos para ajuizar uma ação trabalhista após a extinção do contrato de trabalho. Vamos supor que o João, ele laborou em uma empresa por 10 anos. Durante esses 10 anos, ele fazia hora extra, mas não recebia o adicional de hora extra de 50%. E aí ele foi mandado embora sem justa causa. 10 anos depois, no ano de 2000 a 2010 ele laborou, em 2010 ele foi mandado embora. E aí, nunca recebeu as horas extras, ele foi demitido sem justa causa, não recebeu as verbas trabalhistas da demissão sem justa causa, e ele quer ir atrás dos seus créditos resultantes dessa relação de trabalho, né, dos créditos resultantes. Ele vai ter direito de pedir as horas extras dos últimos 10 anos? Não. Ele tem direito de pedir as horas extras dos últimos 5 anos. Mas, se ele ajuizar a ação trabalhista no primeiro dia que ele foi mandado embora. Foi mandado embora, já vai lá na Justiça do Trabalho, já ajuiza a ação. Aí ele tem direito a pedir dos últimos 5 anos. Se ele demorar 1 ano para ajuizar a ação, ele já vai ter direito a pedir dos últimos 5 anos. Só que lembra que no último ano ele não estava na empresa? Então, vai acabar que ele vai receber hora extra dos últimos 4 anos de serviço dele, porque ele demorou para entrar com a ação e perdeu. Então, é isso que fala esse artigo, esse inciso desse artigo 7. Ele tem 2 anos para entrar na justiça. O João foi demitido em 2010, ele vai ter até 2012 para ajuizar uma ação trabalhista. Só que se ele ajuizar em 2012, ele vai receber os créditos resultantes das horas extras dos últimos 3 anos, porque 2 anos ele já perdeu desses 5 anos, porque ele ajuizou no último dia, né, do prazo. Então, esses últimos 5 anos é se ele ajuiza a ação enquanto empregado ou logo após que ele deixa de ser empregado. O que passou para trás dos 5 anos, passou, além de 5 anos. E se ele demorar 1 ano ou os 2 anos, que é o máximo que ele pode demorar para entrar na justiça, ele vai pleitear apenas, se demorar 1 ano, ele vai pleitear, na verdade, os últimos 4 anos que ele perdeu de verba trabalhista, porque 1 ano ele não era empregado mais, para dar os 5 anos, e se ele demorar até o último minuto para ajuizar a ação trabalhista, 2 anos, ele, na verdade, vai ter 3 anos das horas extras, né, da verba trabalhista que ele deixou de ganhar.
porque os últimos 2 anos, dando 5 anos, né? Ele não era mais empregado daquela empresa. Certinho? E isso se aplica a quem? Ao empregado urbano, ao rural, igual tá no caput do artigo 7º, e ao doméstico, tá bom? A Lei Complementar 150 de 2015 estendeu esse direito aos domésticos, mesmo não estando previsto no parágrafo único, com a emenda constitucional 73, emenda constitucional 73, eu sou ruim para número. Deixa eu ver se é 73 mesmo. Não, a emenda constitucional 72 trouxe diversos direitos que são estendidos aos empregados domésticos. Não trouxe esse prazo prescricional de 2 anos e de 5 anos, mas a Lei Complementar 150 trouxe. Essa lei complementar regulamentou vários direitos dos empregados que foram trazidos pela emenda 72. E aí, a lei trouxe, então, também o empregado doméstico tem esse prazo prescricional quinquenal, bienal, tá bom? Então, empregado urbano, rural e doméstico, que se aplica esse prazo prescricional quinquenal e bienal. Inciso 30. É proibido ter diferenças de salário, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Isso daí favorece o princípio da não discriminação. É para oportunizar as mesmas chances a todos e busca a equiparação salarial. Esse inciso é muito usado quando se pleiteia a equiparação salarial. A Constituição, no artigo 7º, inciso 30, proíbe que haja diferenças de salário por causa entre funções e por causa de critério de admissão. Ah, você é homem, você vai ganhar 4 mil reais. Você é mulher? Salário mínimo. Não pode, é proibido. Não pode, já era da pedra isso, não pode. Se homem e mulher fazem as mesmas coisas, as mesmas atividades, com o mesmo aperfeiçoamento, tem o mesmo tempo de casa, tem que ganhar igual. Idade. Ah, você tem 60 anos, então eu vou te pagar o salário mínimo. Você que tem 30, não, então eu vou te pagar 5 mil reais. Não pode. Isso é discriminatório, tá bom? É preconceito. Não pode, tem que ser igual. Por cor, por ser negro, indígena, amarelo, pardo, não pode. Não pode ter diferença de salário, de exercício de função e de critério de admissão por causa de cor. E nem porque você é casada, então eu não vou te admitir. Porque uma hora você vai engravidar, então eu não quero ter problemas. Ah, você é solteira? Ah, não, então você pode, porque você não vai ter problemas caso eu te transfira, você não pode. Tem que ser igual, tudo. Se tiver discriminação para admitir, para pagar ou para exercer função baseado em sexo, idade, cor, estado civil, isso é proibido, isso não pode, isso está expressamente proibido pela Constituição. Inciso 31. Ó, tá aqui, ó, não pode. Inciso 31. Também é proibido discriminar quanto a salário e a critério de admissão do trabalhador portador de deficiência. É proibido discriminar o portador de deficiência. Não admitir uma pessoa por ela ser uma pessoa com deficiência. E também pagar menos uma pessoa por ela ser pessoa com deficiência, sendo que tem o mesmo aperfeiçoamento na hora de fazer os trabalhos. Há uma pessoa sem deficiência e uma pessoa com deficiência. Salários diferentes, sendo que fazem a mesma função. Não pode, é discriminatório, é proibido. Isso enfatiza o princípio da não discriminação, tá bom? Esse inciso. Não pode discriminar quanto ao salário, a critério de admissão, trabalhador com deficiência. E nem por causa de sexo, idade, cor e estado civil. Inciso 32, também é proibida distinguir trabalhador
de trabalhador por causa que um presta serviço manual, outro técnico e o outro intelectual, ou entre os profissionais respectivos. Princípio da não discriminação. Não pode um trabalhador, por ele exercer apenas serviço manual, ser mais valorizado ou menos valorizado do que o trabalhador que exerce serviço técnico, do que o que exerce serviço intelectual. Todos devem ser tratados com respeito, com dignidade. Pode até haver diferença salarial, devido a um tem nível fundamental, outro nível médio, outro nível superior, outro tem doutorado, outro pós-doutorado. Isso até pode, né? Por estudo, meritocracia. Mas devido a tratamento, ele é trabalhador manual, então ele não tem direito a sentar aqui com quem é trabalhador intelectual e almoçar junto. Horrível, não pode, tá? Proibido pela Constituição. Todos têm que ser tratados de modo igual e com dignidade, com respeito, tá? Com isonomia. Isso também é garantido no artigo 3º da CLT, no parágrafo único. A CLT também trouxe isso, ó. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador. E nem vai ter distinção entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Então, a CLT também trouxe essa previsão. Inciso 33, o penúltimo, é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre para os menores de 18 anos. E é proibido qualquer tipo de trabalho para os menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. O menor aprendiz pode, mas apenas a partir dos 14 anos, tá? A partir dos 13, dos 12, não. É dos 14. Então, vamos destrinchar esse artigo. De 14 anos completos até 15 anos, 11 meses e 29 dias, pode trabalhar só como aprendiz. Como empregado, não, é proibido. E aí, o aprendiz, ele é um contrato especial, tem FGTS de 2%. Ele é um contrato especial porque ele é vinculado, tem uma intermediação com a escola, tá? Com a instituição de ensino. Agora, se o empregado tem 16 anos completos, fez 16 anos e tem até 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele pode ser empregado? Pode, mas ele não pode trabalhar noturno, no turno noturno, ser trabalhador noturno, nem exercer trabalho perigoso nem insalubre. E se ele já fizer 18 anos? Aí ele pode tudo. Aí ele pode ser trabalhador em qualquer modalidade, inclusive noturno, perigoso e insalubre. Certo? Então vai só aumentando. A partir dos 14 até os 15 anos, 11 meses, 29 dias, né? Os 16 anos incompletos, né? Ele pode ser trabalhador só como aprendiz, como empregado, não. Fez 16 anos, completou 16 anos e tem 18 anos incompletos, né? 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ele pode ser empregado? Pode, mas não pode trabalhar à noite, nem em local com periculosidade, nem em local com insalubridade. Completou os 18 anos, pode ser empregado, pode trabalhar e deve em qualquer modalidade, sendo noturno, perigoso ou insalubre. E, por fim, o último, inciso 34, é assegurado igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o avulso. Isso trouxe uma garantia que todos esses direitos que a gente explicou, que a gente conheceu, do inciso 1 ao 33 do artigo 7º da Constituição, é garantido ao trabalhador urbano, igual eu falei no começo da aula, doméstico, alguns deles, quase todos, rural e avulso, tá? Quem que é o trabalhador avulso? É aquele que presta serviço a diversas empresas, cada dia para uma empresa, não é só para uma mesma empresa, igual o empregado,
sem vínculo empregatício, tá? E com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, se ele for um trabalhador avulso portuário, ou do sindicato, se ele for um trabalhador avulso não portuário. Então, esse serviço pode ser tanto de natureza urbana quanto rural, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, mas sempre com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obras ou do sindicato. Ele pode ser considerado um autônomo com essa intermediação obrigatória. O autônomo mesmo, ele não tem intermediação nenhuma. Ele também presta serviço a diversas empresas, sem vínculo empregatício, mas sem intermediação obrigatória. O avulso, ele tem que ter essa intermediação obrigatória. Inclusive, são esses intermediários que pagam, faz o pagamento do FGTS, que fazem que cumprem diversas obrigações trabalhistas para esses trabalhadores. Quem são eles? Os ensacadores de café, os amarradores de embarcações. Hoje eu tô péssima para riscar, né? Pior do que nos outros dias. E ele não é empregado, mas a eles foram estendidos os direitos dos empregados, tá? Então, mas eles não são empregados, mas eles têm os mesmos direitos constitucionais dos empregados. Exercícios para fixar. Então, vamos ver como que isso tudo é cobrado em prova. Caiu na VUNESP no ano de 2019, na Câmara de São Roque, São Paulo. São direitos sociais garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais e redutibilidade do salário em qualquer caso? Não, salvo negociação coletiva, né? Nós vimos na última aula, errado. Salário nunca inferior ao mínimo, exceto para os que percebem remuneração variável? Errado, inclusive para os que percebem remuneração variável. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 6 meses? Não. Tem duração de 180 dias, 6 meses, se for a empresa participante da Programa Empresa Cidadã e a gestante requerer até o primeiro mês, até um mês após o parto. Mas, em regra, é de 120 dias, 4 meses. Errado, então. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, sendo ilegítimo qualquer limite de idade para inscrição em concurso público. Até aqui tá certo, né? Não pode ter essas diferenças mesmo, de salário, de função, de critério de admissão. Essa letra D é bem sedutora, mas isso não falei em aula, essa última parte, mas eu quis colocar essa questão para falar. Limite de idade para inscrição em concurso público, ele pode ser estabelecido no edital? Não, tem que ser estabelecido em lei. Até você pode inscrever, você só não vai poder tomar posse se tiver esse limite de idade, tá? Mas isso não pode vir previsto só no edital. Tem que ser previsto em lei. Então, não é ilegítimo. É legítimo, desde que seja previsto em lei. E aí, se tiver limite de idade, só toma posse se tiver aquela idade. Por exemplo, para fazer concurso das Forças Armadas, tem limite de idade, mas isso está previsto em lei. Não pode só estar no edital, ok? E é para tomar posse. Você pode até fazer a prova. Em alguns casos, tem casos que nem admite. Certinho? E a letra E, que é o nosso gabarito, assistência gratuita aos filhos dependentes, desde o nascimento até os 5 anos de idade, em creches pré-escola, certinho. Então, gabarito letra E. Próxima questão, da FCC, do ano de 2019, do SP-Prev, do concurso SP-Prev, que foi no finzinho do ano passado, técnico em gestão previdenciária. E fala, segundo a Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Letra A, remuneração de serviço extraordinário superior no mínimo em 100% da hora normal.
Não, a 50% no mínimo, tá? 100% vai ser se trabalhar nos feriados e no dia do repouso semanal remunerado sem compensação. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do serviço? Perfeito, gabarito, letra B. Letra C. Proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 21 anos? Não, a menores de 18 anos, tá? Menor de 18 não pode fazer trabalho noturno, perigoso e insalubre. E de qualquer trabalho a menores de 16 anos. Menor de 18, entre 16 anos e 18 anos incompletos, pode trabalhar, mas desde que não seja noturno, perigoso ou insalubre. E menor de 16 e maior de 14 pode trabalhar na condição de aprendiz. Não é a partir dos 12, é a partir dos 14. Então, tá toda alterada essa questão, super errada, tá? Jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento? Não, de 6 horas. 6 horas. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, até hoje eu falo involuntário. Voluntário não, é involuntário, tá? Então tá errado. Então, gabarito letra B. VUNESP 2019 da Prefeitura de Campinas, São Paulo. Com relação aos direitos sociais previstos na Constituição, assinale a alternativa que contenha corretamente um direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Letra A. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Certíssimo, gabarito letra A. Isso está previsto, né, no artigo 7º, parágrafo, nos incisos, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo para evitar demissões em massa. Letra B, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime, sua retenção dolosa e culposa? Não. Só um minutinho. Só um minutinho. Pronto. Então, vamos lá. Desconcentrei aqui. Então, irredutibilidade do salário é uma garantia que está prevista na Constituição, no artigo 7º. No inciso, deixa eu falar aqui para vocês, né, para ficar bonitinho. E o inciso eu não decoro, né? No inciso 6, tá bom? Isso é garantia, mas pode acontecer de reduzir sim o salário, se for disposto em convenção ou acordo coletivo para evitar demissões em massa, como eu já disse. Letra B, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa, tá? Culposa não. Letra C, remuneração do trabalho noturno em dobro em relação ao diurno? Não. Lá na Constituição fala superior. E aí a CLT veio, a lei lá falou, a CLT falou que é de 20% urbano e 25% a lei do rural trouxe, caso de trabalhador rural. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos sábados e domingos? Não, preferencialmente aos domingos. Garantia de salário nunca inferior ao dobro do mínimo. Quem dera, né? Nunca inferior ao mínimo, tá? Para os que percebem remuneração variável. Inclusive também para os que não percebem remuneração variável. Ninguém pode receber abaixo do salário mínimo se trabalhar 8 horas por dia. VUNESP, ano de 2019, da Prefeitura de Itapevi, não sei se fala assim, São Paulo, para analista de gestão de pessoas. Assinale a alternativa correta a respeito dos direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais. Letra A. A jornada do trabalho realizada, tá errado aqui, né? Em turnos ininterruptos de revezamento é de 6 horas. Vedada a negociação coletiva? Não, é salva a negociação coletiva, é permitido negociação coletiva
subir para 8 horas, né? Participação nos lucros ou resultados deverá ser vinculada à remuneração? Não. Desvinculado da remuneração. Ainda vou ter uma caneta. Se alguém quiser me dar de presente, tá? Eu tô aceitando. Desvinculada da remuneração. O salário família deve ser pago em razão do dependente do trabalhador em qualquer renda. Não. Trabalhador de baixa renda, tá? Baixa renda. Tá dando até medo. Letra D. A proteção deve ser garantida na forma. A proteção do salário deve ser garantida na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Perfeito. Gabarito. Letra D. E letra E. A participação do trabalhador na gestão da empresa é obrigatória. Empresa de grande porte? Errado. Nunca vai ser obrigatória PL. Tá? Pode ser de big porte, de super grande porte. É super facultativo. Gabarito letra D. FCC do TRT2 para analista judiciário área administrativa do ano de 2014. É direito constitucional assegurado aos trabalhadores. Licença paternidade de 15 dias? Não. Lá fala na forma da lei, o ADCT fala que é de 5 dias. E se for empresa cidadã e o trabalhador requerer e comprovar que participou de cursos, né, para ser um bom papai, aí ele tem direito a mais 15 dias, dando um total de 20. Mas, em regra, o ADCT traz que é de 5 dias. Letra B. Seguro contra acidentes do trabalho a cargo do empregador, perfeito, é o SAT, daquele de 1%, 2% ou 3%, que é definida a alíquota de acordo com a atividade preponderante da empresa. Se for uma atividade preponderante que oferece um grau leve de acidente de trabalho, vai ser de 1%. Se for um grau médio de acidente de trabalho, é de 2%. Se for um grau grave de acidente de trabalho, né, alto de acidente de trabalho, é de 3%. Isso serve para financiar a aposentadoria especial e também benefícios decorrentes dos acidentes do trabalho, né? Repouso semanal remunerado concedido sempre aos domingos? Não, preferencialmente aos domingos. Errado. Participação nos lucros ou resultados calculada sobre a remuneração do trabalhador? Nada a ver. É desvinculada da remuneração do trabalhador, tá? E é lucro. Se teve lucro a empresa, ela quer dividir com os empregados, é totalmente desvinculada da remuneração, é de acordo com o lucro da empresa, a PL. Assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até os 6 anos. Aqui a pegadinha do malandro é 5 anos. Era 6, tá? Antes da emenda. Agora é de 5, desde 2006. Então, errado. Gabarito letra D. VUNESP 2019 da Prefeitura de Campinas, São Paulo. A Constituição Federal, no que diz respeito aos direitos sociais, determina que aos trabalhadores urbanos e rurais é assegurado. Letra A proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual entre profissionais respectivos. Linda! Letra A. Letra B. A licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. 180 vai ser só se for empresa cidadã e ela requerer no prazo determinado na lei. Repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos domingos? Não, preferencialmente aos domingos, tá bom? Não é obrigatório. Jornada de 8 horas, como regra geral, para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento? Não. A regra é 6 horas. Se tiver negociação coletiva, pode ser até 8. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 45 dias? Não, no mínimo de 30 dias. Aí veio a lei e trouxe que a cada 1 ano completado, se você trabalha na empresa até 1 ano, você tem 30 dias de aviso. Depois, acrescenta 3 dias a cada 1 ano a mais que você trabalhar. Ou seja, se você trabalha na empresa há 1 ano e meio, 33 dias de aviso. Se você trabalha há 2 anos, 33 dias. Se você trabalha há 2 anos e 9 meses, 36 dias.
e assim sucessivamente. E pode ser acrescentado no máximo 60 dias, dando um total de aviso de até 90 dias. O aviso prévio, então eu já expliquei, tô querendo explicar até 2 vezes. Então, gabarito letra A. Última questão, acho que é a última, se não for, tem só mais uma. Da FCC 2019, do TRF3, meu querido TRF, técnico judiciário, área administrativa. Edneia, trabalhadora urbana, foi dispensada sem justa causa de seu emprego e entende que possui créditos resultantes dessa relação de trabalho. Em conformidade com a Constituição Federal de 88, Edneia tem direito de propor a ação em face de seu ex-empregador, letra A, com prazo prescricional de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Perfeito! Ela pode reclamar os últimos 5 anos e pode entrar com a ação em até 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Prescrição quinquenal, prescrição bienal. Letra B, prazo prescricional de 10 anos? Não, é de 5. Até o limite de 5 anos? Não, é de 2. Letra C, a qualquer tempo? Vixe, não é imprescritível. O único que era imprescritível... Não era imprescritível, não. Era uma prescrição trintenária da FGTS e mudou também para quinquenal. Mas tem as regras de transição. E é imprescritível a assinatura na carteira, na CTPS, mas isso nós vamos ver mais para frente. Então, para ajuizar a ação trabalhista, para reclamar créditos resultantes da relação de trabalho, é um prazo prescricional quinquenal de 5 anos, até o limite de 2 anos, prazo bienal, após a extinção do contrato. Com prazo prescricional de 10 anos, não, de 5, até o limite de 2, tá certo. E com prazo de 5 anos, certo? Até o limite de 5, não, aqui é de 2. Gabarito, então, letra A. Só tem mais essa. VUNESP 2019 da Unify para controlador interno. São considerados direitos sociais nos termos da Constituição Federal Brasileira. Letra A, jornada não superior a 8 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo com negociação coletiva. Aqui tá errado, é de 6 horas, salvo negociação coletiva que pode chegar a 8 horas. Então, errado. Letra B, licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 180 dias. Eles insistem em colocar licença gestante de 180 dias, mas é de 120, tá bom? Errado, então. Remuneração de serviço extraordinário superior no mínimo de 100%? Não, bebê, é de 50%, tá? 50% no mínimo. 100% só se trabalhar nos feriados e no dia do repouso semanal remunerado sem compensação. Letra D, proibição de qualquer trabalho a menores de 18 anos, não de qualquer trabalho é a menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. E letra E, que é o nosso gabarito, igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e trabalhador avulso. Linda! Foi o nosso último inciso, né? Inciso 34 do artigo 7º da Constituição. E chegamos ao fim desta aula maravilhosa sobre o artigo 7º da nossa querida Constituição Federal de 1988. Várias regras, normas que são realmente a base da nossa CLT, que se inspiraram na CLT e que vieram, né, com a intenção de estabelecer maior dignidade para o trabalhador. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, então agora chegou a hora de curtir esse vídeo. Se você gostou da minha aula, inscreva-se no meu canal se você não é inscrito ainda. Indique essa aula para alguns colegas seus, para todos os colegas seus, para quem vocês quiserem. Também me dê feedback falando o que precisa melhorar. E é isso. Obrigada por estar aqui até agora, me acompanhando, me assistindo. Até a próxima aula, que trataremos de direitos constitucionais estendidos ao empregado doméstico, parágrafo único do artigo 7º. E aí sim a gente termina esse artigo 7º enorme.
Não é o maior, né? O quinto é maior, né? Mas nós terminaremos e com isso nós depois faremos bastante exercícios sobre fontes do direito do trabalho, princípios do direito do trabalho e direitos constitucionais do direito do trabalho, para fechar essa parte inicial do direito do trabalho que eu tanto quis trazer para vocês com bastante detalhe e dedicação. Então é isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu tô olhando para cá porque eu tô aqui, mas é aqui. Obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma ótima semana e estudem bastante. Se vocês querem um objetivo na vida de vocês, querem alcançar algo na vida de vocês, seja uma prova e bem numa prova de faculdade, ou passar no AB, ou passar num concurso público, ainda que um momento talvez não seja tão favorável, a cada preparação que você faz na sua vida, a cada tijolinho que se coloca estudando um dia de cada vez na sua vida, que seja 1 hora por dia, isso vai fazer diferença na hora de você ir fazer uma prova. Tudo que a gente consegue na nossa vida não é um estralar de dedos. A gente consegue realmente dia a dia, aos pouquinhos, com muito amor e dedicação. Então é isso. Obrigada, fiquem com Deus. Tchau, tchau.